Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre iluminismo, que é um assunto que é muito interessante, muito importante para a gente entender a atualidade, o que nós vivemos hoje, que tipo de influência nós temos de filósofos do século 17 e 18 que transformaram o mundo com as suas ideias. Já aproveitando para lembrar vocês que vocês podem ajudar o nosso canal, nós precisamos de vocês para divulgar os nossos vídeos, para espalhar as nossas ideias, para trocar ideias também, para deixar o seu comentário, para curtir, para se inscrever se você não é inscrito e também se você quiser ajudar o nosso canal, você pode também fazer uma doação através do Apoia-se. Basicamente, o iluminismo é um movimento do século XVII, mas especialmente do século XVIII, com uma série de filósofos que surgem questionando o poder da igreja e o poder do Estado. A razão é mais importante que o mito, que a tradição e que tudo que estava em volta do poder absoluto do rei e do poder da igreja, da influência da igreja sobre a sociedade naquele momento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é o absolutismo, né? O que eles estavam combatendo em relação ao rei. Se a gente lembrar que as monarquias absolutas elas foram se formando a partir do final da Idade Média, né, que é aquele processo de unificação dos reinos, especialmente primeiro o reino de Portugal, depois o reino da Espanha, da Inglaterra, da França e também da Holanda, que foram se unificando, né, criando um Estado nacional unificado para resolver os problemas que tinham sido gerados no final da Idade Média. Conflitos, por exemplo, entre a nobreza e a burguesia, que é uma classe que estava surgindo e queria participar de alguma forma da vida social, mas que não tinha espaço ainda, né? Então entrava em conflito com a nobreza, com os interesses dos nobres e também no final da Idade Média com a questão dos senhores feudais, né? Dos senhores de terra. Então os reis chegam como uma figura que surge para resolver os problemas, para apaziguar os ânimos, para impor ordem, para impor uma organização no Estado, para que o Estado funcionasse de maneira mais pacífica, mais ordenada, mais organizada. Só que nesse processo os reis se tornam absolutos, né? O poder do rei se torna absoluto e graças a uma justificação, porque eles tinham que impor isso para a sociedade, então eles achavam a justificação na religião. Então se a religião era importante na Idade Média, ela também vai ser importante na Idade Moderna, que é esse novo momento que começa especialmente no século XV e XVI. E o rei absolutista ele vai buscar a justificação, pelo menos em alguns casos isso acontece de forma muito mais clara, que é o caso francês, por exemplo. Os reis vão buscar a justificação na igreja, eles vão dizer que o poder deles emana de Deus. Logo, se o poder do rei emana de Deus, as pessoas não podem questionar o caráter absolutista dele, porque o Papa aceitou e o Papa abençoou. Se o Papa abençoou, que é o representante de Deus na Terra, quem pode questionar? E aí é que a gente encontra o poder da igreja, né? A influência da igreja que se mantém de uma forma um pouco transformada em relação à Idade Média, mas que se mantém muito forte na Idade Moderna. Pelo menos no primeiro momento, né? Porque logo em seguida a gente vai ter, por exemplo, a Reforma Protestante, nós vamos ter as mudanças que isso gera na sociedade com a criação de novas religiões, de religiões alternativas à Igreja Católica. De qualquer forma, o rei é muito forte, ele controla o poder e com o apoio da Igreja Católica. O rei, por exemplo, ele assumia todas as funções, né? Ele tinha todos os poderes de criar leis, de governar e de executar as leis, de julgar as pessoas. É claro que ele não fazia tudo isso sozinho, mas de qualquer forma tudo se juntava em torno do rei. É por isso que esse momento em geral é chamado de absolutismo ou poder absoluto do rei. Claro que existem variações, né? A França é o caso simbólico do absolutismo, mas a gente pode citar o absolutismo na Espanha também, né? Que tem uma diferença essencial, por exemplo, em relação à justificação, porque existe um acordo entre o rei e o povo, um acordo de que o rei é o exemplo da ordem, da organização da sociedade, e a sociedade aceita esse papel do rei. E evidentemente que o rei também é absolutista, o rei também manda na população, ele que cria as leis e tudo mais. Mas de qualquer forma na Espanha o rei tem esse acordo com o povo para governar, ele não governa sem o apoio popular, embora o poder continue sendo absoluto, embora o rei decida em último caso, né? Não o povo. E a Igreja Católica continua influente, né? A Igreja Católica continua combativa, inclusive em relação ao movimento da Reforma Protestante, criando a Contra-Reforma, criando a Inquisição, criando companhias de catequização do Novo Mundo, no caso dos indígenas da América, por exemplo, com os jesuítas, uma ordem criada especificamente para a expansão do cristianismo no resto da humanidade que tinha sido descoberta pelos europeus. E é justamente esse poder absolutista do rei e o poder da Igreja, a influência da Igreja na sociedade,
sociedade que vão fazer os iluministas surgirem como uma revolução no pensamento, com uma ideia nova de transformação da sociedade, de questionamento, porque muita gente vinha tentando avançar em relação à ciência separado da igreja, mas não conseguia, ou sofria, ou era preso, ou era torturado, ou era queimado na fogueira, né? Como o caso do Giordano Bruno. Mas os outros caras também foram perseguidos, como Nicolau Copérnico, que propôs que a Terra não era o centro do universo, como a igreja dizia. Esses caras foram muito perseguidos. Mas quando chegou a vez dos iluministas, eles tinham um pouco mais de poder de resistência. Não que eles não tenham sofrido também, né? Por exemplo, Voltaire vai ser preso algumas vezes, vai fugir para a Inglaterra. De qualquer forma, os iluministas eram mais fortes, um pouco mais resistentes a esse ataque ou essa reação da Igreja Católica. E essa reação dos reis também. E eles começam a influenciar cada vez mais o pensamento das pessoas, porque eles acreditavam no poder da razão, no poder da ciência, no poder da transformação e da liberdade das pessoas. O John Locke, por exemplo, propunha que as pessoas nasciam com direitos inalienáveis, como a liberdade, a propriedade e, claro, o direito à vida, né? Já o Voltaire criticava a igreja, criticava o governo absoluto dos reis e propunha a liberdade de expressão, por exemplo, de que as pessoas pudessem pensar livremente. Segundo o próprio Voltaire, era um combate à ignorância, ao fanatismo, à perseguição religiosa, à intolerância. Não que eles fossem como hoje, a gente também não pode cometer anacronismo, mas de qualquer forma já se propunha a conhecer a humanidade, né? Porque muita coisa estava na natureza, deveriam ser criadas ciências para estudar essas coisas. Só que a ciência só funcionaria sem a influência da igreja, que não deixava, por exemplo, as pessoas fazerem autópsia, o que é uma coisa fundamental para conhecer o corpo humano, para conhecer mais formas de lidar com as doenças, por exemplo, e promover o bem-estar, né, das pessoas, da humanidade de maneira geral. E em relação especificamente ao rei, ao poder absoluto, apareceu Montesquieu pregando a divisão de poderes, a limitação dos poderes do rei, a criação dos 3 poderes, né, que a gente conhece até hoje, que influenciaram os nossos países ocidentais, que é o caso do executivo, do legislativo e do judiciário, separados, cada um na sua, criando as leis, executando as leis, governando, nenhum interferindo no poder do outro. E um desses filósofos vai ganhar destaque especial, que é o caso do Rousseau, que propõe a ideia de um contrato social, da vontade geral como soberana, da ideia de que o povo é que elege o governante, o povo é que deve escolher os seus governantes e tirar o seu governante se ele não for bom. Que é uma coisa que era impensável na época, se os reis eram absolutos e tinham a justificação da igreja, quem que podia dizer isso? O povo não escolhia nada, não existia democracia, não existia a ideia de que o povo escolhia os seus governantes. No máximo influenciava nessa decisão, evidentemente, a nobreza, né? Uma parte dos grupos que estavam em volta do rei. Mas depois que se iniciava uma dinastia, ela seguia adiante. E ela era apoiada pela nobreza, era apoiada pelo clero, justamente porque a sociedade naquela época, ela era dividida entre 3 estados principais. Especialmente na França, a gente tomou o exemplo francês, ele é ideal para a gente entender isso. Então lá no topo a gente tem o clero, tem a nobreza, o pessoal que não paga imposto, o pessoal que vive muito bem. Enquanto embaixo a gente tem o terceiro estado, que é o povão, que é todo mundo que paga imposto. Só que o problema é que dentro desse povão a gente tem a burguesia também. E a burguesia estava descontente porque eles pagavam impostos, porque eles queriam maior participação política, porque eles não tinham quase nenhuma participação política. Eles ajudavam os reis, eles financiavam guerras, eles emprestavam dinheiro para os reis, mas eles não tinham participação na política. E é essa mesma burguesia que vai pegar essas ideias, que vai formular essas ideias iluministas, porque muitos dos iluministas eram burgueses. E a partir daí vai crescendo a ideia de transformação da sociedade, de terminar com o absolutismo, de terminar com o antigo regime, de transformação da sociedade, de criação de uma nova sociedade na Europa. E essa transformação deveria acontecer por meio da razão, por meio do conhecimento, por meio da iluminação. Por isso que os iluministas são chamados assim, porque eles trariam o conhecimento para a população que sairia da escuridão em direção à luz. E essa luz faria com que as pessoas vivessem melhor, faria com que o mundo se transformasse num mundo melhor, mais organizado, onde houvesse menos opressão, onde houvesse mais liberdade de expressão, liberdade de circulação, inclusive circulação de mercadoria. É aí que tem uma ligação com o liberalismo econômico, tem uma ligação com o liberalismo político lá do John Locke e o pessoal que veio logo em seguida promovendo transformações. Todas essas ideias vão ser muito influentes na Europa e também vão ser influentes, por exemplo, num primeiro momento, na independência dos Estados Unidos, das 13 colônias que faziam parte da Inglaterra, que eram dominadas pela Inglaterra na América do Norte.
A própria independência dos Estados Unidos e depois a Constituição dos Estados Unidos, as declarações de direito que vão surgindo com base no iluminismo, com base na ideia de liberdade, de propriedade, né? O direito do homem à propriedade, um direito que seria inalienável, que ninguém poderia tirar deles, que é questionado, a gente tem que questionar, é um outro momento a gente fala sobre isso, mas nesse caso, a ideia era que a propriedade fazia parte do ser humano, que o ser humano conquistou, então é dele, não pode ser tirado arbitrariamente pelo governo ou por qualquer situação diferenciada. E além da independência dos Estados Unidos, é lógico que a gente vai ter o exemplo máximo, que é a Revolução Francesa, que vai derrubar o rei, que vai impor ao rei uma constituição que o rei não aceita, tenta reverter a situação, tenta retomar o poder absoluto. Em seguida é executado, tem a sua cabeça cortada na guilhotina, junto com a rainha. Imagina o trauma naquele momento, imagina o impacto que isso causou na Europa de maneira geral. Não é à toa que muitos reis vinham tentando transformar o seu país, ou pelo menos adotar algumas medidas reformadoras, que por isso eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Eles continuavam absolutistas, mas com algumas reformas sociais para tentar apaziguar os ânimos, para tentar fazer com que a população visse que eles eram bons reis, que eles eram bons governantes, e que eles prestavam atenção na população. Isso não quer dizer que passou a existir uma participação popular nesses reinos. E claro que o iluminismo também vai influenciar nas independências da América, especialmente a América Espanhola, né, que é onde acontece a instalação de regimes republicanos, desde o Chile até o México, né, países que vão adotando regimes republicanos com algumas diferenças, com muitos conflitos internos, mas que de qualquer forma a ideia acaba sendo influenciada pelo iluminismo. No caso do Brasil, a gente tem a Inconfidência Mineira, que também é influenciada por isso, mas que acabou, no nosso caso, não dando em uma república. Não houve uma grande ruptura, não houve uma grande transformação, mas na verdade houve uma separação familiar, vamos dizer assim, entre o que viria a ser o imperador do Brasil, Dom Pedro I, com o pai dele, com a família dele lá da Europa, de Portugal, continuando a monarquia no Brasil, né, até 1889. Só aí que a gente vai ter uma república e só aí que os ideais do iluminismo de alguma forma vão influenciar o Brasil. Então, resumindo, isso é o iluminismo, né? A ideia de que a humanidade seria transformada pelo conhecimento, pela razão, não mais pelo misticismo, não mais pela tradição, não mais pela religião, que seria influenciada pelo povo e ocorreria uma mudança de posição do povo em relação à política, com maior participação. Claro que depois passaram a existir sérias críticas ao iluminismo, muita gente criticou o iluminismo, muita gente disse que o iluminismo não vale mais, só que ainda permanece. O iluminismo ainda é uma realidade, o iluminismo ainda faz parte da nossa vida e tem muita influência nos nossos dias atuais. A expansão do conhecimento dos iluministas era feita naquele momento através de uma coisa chamada enciclopédia, a junção de todos os conhecimentos possíveis ou feitos pelos diversos filósofos iluministas daquele momento, que teria a ideia de que as pessoas deveriam ter acesso ao máximo de conhecimento possível sobre as diversas coisas e que acaba levando, por exemplo, ao surgimento de outras enciclopédias ao longo da história e que hoje, por exemplo, nós temos a Wikipédia, que é o exemplo máximo de enciclopédia online, que as pessoas têm acesso e procuram qualquer coisa. Você digita lá no Wikipédia e você vai achar quase tudo, em diversas línguas do mundo inteiro. E a influência do iluminismo a gente pode sentir em qualquer lugar, em todos os sentidos. A relação, por exemplo, com a política, com a economia, a ideia do liberalismo que passa por transformações, que se transforma, por exemplo, em neoliberalismo, que é um assunto para um outro vídeo. A gente tem a ideia também do liberalismo político, que não necessariamente é a mesma coisa do liberalismo econômico. E como eu falei, né, tudo isso é criticado hoje em dia. Aliás, desde pelo menos o século 20, a década de 20, 30, 40, especialmente nos anos 60, a gente tem uma crítica ao iluminismo. Ainda assim, ele sobrevive. Muita gente defende que o iluminismo nem acabou, né, o processo de transformação da humanidade, de iluminação da humanidade nem acabou ainda. E que a sociedade ainda tem muito potencial para se transformar e para se tornar uma coisa melhor. Diante da catástrofe que foi o século XX, as várias revoluções, as várias guerras, a gente questiona isso. A gente questiona a questão da evolução, a questão de que o ser humano está sempre melhorando, sempre acumulando conhecimento, se tornando mais organizado. Ainda assim, muita coisa do iluminismo permanece. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de mandar para os amigos de vocês. Se quiserem apoiar também o nosso canal, não esqueçam de comentar, de trocar ideias, de sugerir novos temas para os vídeos seguintes. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau!